Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do verso 8, a parte B do verso 8 até o verso de número 16. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos que nós temos feito sobre a maneira como o Senhor governa e exerce a sua vontade soberana na história. E de maneira muito especial, hoje veremos a providência de Deus na vida de José. A providência de Deus na vida de José. Então acompanhe a leitura, Atos capítulo 7, do verso 8, na parte B do verso 8, até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 7, verso 8. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então, José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém, e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Quero então estudar com vocês nesta noite sobre a providência de Deus na vida de José. Quando estudamos a história de José, nós nos deparamos com algumas questões que normalmente as pessoas fazem diante da adversidade. A pergunta que as pessoas fazem é: se Deus nos ama, por que sofremos? Por que coisas boas acontecem com pessoas más e por que coisas más acontecem com pessoas boas? Para responder essa pergunta, nós precisamos então estudar biblicamente e compreendermos a doutrina da providência divina. Este ensinamento bíblico, ele nos mostra que Deus, ele é soberano e que ele está no controle absoluto de todas as coisas. Que Deus, mesmo no sofrimento, ele trabalha nas nossas vidas. E que as provas pelas quais passamos, que são inevitáveis, variadas, passageiras e pedagógicas, mas todas elas são trabalhadas por Deus para o nosso bem. O fato é que o nosso Deus continua transformando vales em mananciais, desertos em pomares, noites escuras em manhãs cheias de luz, vidas que são esmagadas pelo sofrimento em troféus da sua generosa graça. E a vida de José é uma das mais lindas histórias da Bíblia. Ele foi um homem fiel aos seus pais, aos seus superiores, mas, sobretudo, ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel a Deus no meio da adversidade e também na prosperidade.
e ele viu Deus transformando as suas tragédias em triunfo. A vida de José, ela nos ensina algumas lições preciosas, e eu quero destacar essas lições a partir desta pregação feita por Estevão. A primeira delas é que a presença de Deus está conosco. Deus, ele não nos livra dos problemas, mas ele está conosco nos problemas. O verso de número 9 diz: os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Quando olhamos para a história de José, vemos que ele enfrentou a dor do desprezo dos seus irmãos. Os sonhos que José teve eram pesadelos para os seus irmãos. E por causa dos seus sonhos, eles se encheram de ódio. Porque Deus enchia o coração de José de sonhos gloriosos. Ele, por ser amado do seu pai e viver uma vida íntegra, os seus irmãos passaram a ter inveja dele. E em vez deles imitarem as virtudes de José, eles tentaram destruir José. José sofreu o boicote dos seus irmãos, que não falavam praticamente pacificamente com ele. José sofreu o ódio dos seus irmãos. Ele sofreu a traição e a conspiração dos seus irmãos contra ele. Ele sofreu o desdém, né, dos seus próprios irmãos que o ridicularizavam. E José também enfrentou a dor. Além dele ser perseguido pelos seus irmãos, ele foi jogado no fundo de um poço. Seus irmãos o abandonaram e praticamente mataram José em seu próprio coração. Eles tamparam os ouvidos quando José foi lançado pelos seus irmãos dentro daquele poço. Os seus irmãos não ouviram o seu clamor. Ele foi rejeitado por aqueles que mais deviam amá-lo. José enfrentou a dor de se sentir, então, um objeto descartável. Ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Ele foi tratado como se fosse uma mercadoria descartável. Ele foi tirado do seu lar, dos braços do seu pai, da sua terra. A sua vida foi então amassada, sua dignidade foi pisada. Ele foi vítima da mentira criminosa dos seus irmãos, que levou Jacó, o seu pai, a desistir de procurá-lo. José foi vítima, então, de uma consolação falsa dos seus irmãos a Jacó, que tentou levar Jacó a se esquecer do seu filho amado José. Ele teve que enfrentar a dor de viver sem uma identidade. Ele é vendido porque foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo para um país estrangeiro e vendido para o Egito sem ter um nome, sem ter uma honra, sem ter dignidade pessoal, sem ter nenhum direito, sem ter nenhuma raiz. E no Egito ele é revendido. Ele é novamente agora colocado no balcão, na vitrine, e ele se torna então um escravo na casa de Potifar. Ali ele teve que enfrentar uma outra dor, um outro sofrimento. E ele teve que enfrentar a dor então da sedução. José, ele poderia ter várias razões para justificar a sua queda moral quando ele foi assediado pela esposa do seu senhor. Afinal, ele era adolescente, ele era, segundo a Bíblia, um homem bonito, um homem forte,
Ele estava longe da família dele, não tinha ninguém por perto para vigiá-lo, ele era escravo, afinal de contas era a patroa que o seduzia. Ele foi tentado diariamente por ela, ela o procurou várias vezes para que ele se deitasse com ela. Ele foi agarrado por ela, mas José, ele fugiu. Ele fugiu. E por ele ter fugido, ela gritou e, mais uma vez, José sofre a calúnia. Ele sofre as consequências da mentira dela. E por causa dela ter falado que ele tentou agarrá-la, o seu marido o lança na prisão. Mas José preferiu isso. Ele preferiu ir para a prisão com a consciência limpa do que ele estar em liberdade na cama da patroa com a consciência culpada. Ele perdeu a sua liberdade, mas ele não perdeu a sua dignidade. Ele resistiu ao pecado até o seu sangue. E ele se manteve firme por ele entender, e aqui está as convicções de José. Ele não caiu na sedução por ele entender que Deus estava presente na sua vida e que, portanto, Deus abençoaria a sua vida. Ele sabia que cometer o adultério não só era maldade contra o cônjuge traído, seu próprio patrão, mas ele sabia que aquilo era pecado contra Deus. E injustamente, José é jogado na prisão. E aqui nós vemos então que ele teve que esperar a sua libertação, enquanto ele está ali preso injustamente. E ele teve que suportar essa dor, que é a dor da espera, a dor da demora de Deus. Ele foi injustiçado na sua própria casa, injustiçado no seu trabalho e agora injustiçado na prisão. José ficou preso 13 anos. 13 anos, até que ele fosse recompensado. Você pode me imaginar o que é viver em fidelidade a Deus por tanto tempo, sem que Deus mudasse a situação de José? Mas o texto diz que diante de tudo isso, Deus estava com ele. Deus estava com José. E é a presença de Deus que é real, que nós não vemos, mas é a presença de Deus constante, que nem sempre é sentida. É a presença de Deus que nos restaura, que nem sempre é reconhecida. Deus estava com ele. José tinha a presença de Deus com ele. E quando nós temos a certeza de que Deus está presente conosco graciosamente, nós encontramos forças para suportar qualquer tipo de adversidade. O apóstolo Paulo diz isso. Ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. A presença de Jesus conosco em nossas adversidades. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: quando sou fraco, então é que sou forte. Deus estava com José, porque Deus tinha um plano. Deus estava no controle da sua história. E José, por ter recebido lá atrás aqueles sonhos da parte de Deus, sabia que Deus iria construir a sua história para cumprir os seus propósitos na sua vida.
Aqui nós aprendemos que as adversidades, as tramas humanas não pegam Deus de surpresa. Os imprevistos dos homens não frustram os desígnios de Deus. Deus já havia anunciado lá para Abraão que a sua descendência estaria no Egito. E Deus está usando todas as adversidades na história de José para cumprir os seus propósitos na vida do seu povo. Deus estava com José. Deus estava com José através da sua presença graciosa para lhe sustentá-lo na adversidade. Deus estava com José dirigindo a sua história com a sua mão providente. Deus estava com José em meio aos seus problemas. Deus muitas vezes, ele não nos poupa dos problemas, mas ele caminha conosco nos problemas. É o que diz o salmista, lá no Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Tu estás comigo. Deus está conosco quando passamos pelo vale da sombra da morte. Ele vai junto conosco. Quando nós passamos pelo fogo, Ele está conosco. Pelas muitas águas, Ele está conosco. Jesus fez essa promessa aos seus discípulos, à sua igreja. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a primeira lição que nós aprendemos quando olhamos para a história de José. Nós aprendemos que Deus está conosco. Deus está conosco em nossos problemas. A segunda lição que nós aprendemos na história de José é que Deus, ele, como um Deus providente, ele muitas vezes não nos livra de sermos humilhados, mas ele nos exalta no tempo oportuno. Então Deus intervém por nós. Veja o que diz aí o verso de número 10. Mas Deus estava com ele, verso 9, e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. José, então, ele foi humilhado, e humilhado por ele ser fiel. A sua humilhação começou lá na sua família, ele foi depois humilhado pela patroa, ele foi humilhado na prisão pelo copeiro de Faraó na prisão, e ele foi humilhado durante 13 anos, enquanto ele estava ali preso, por ele não transigir com os absolutos de Deus na sua vida. E Deus usou todas essas situações para trabalhar na vida, no caráter de José. Deus trabalhou na vida dele e deu-lhe a ele 3 coisas. Deus lhe deu consolação em meio aos seus problemas, porque Deus estava com ele em seus problemas. Deus deu a ele libertação dos seus problemas, verso 10, e livrou de todas as suas aflições. E Deus lhe promoveu depois dos seus problemas. O verso 10 fala que o Senhor lhe concedeu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Verso 11. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimento. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Então, Deus usou toda a situação que José passou, todas as suas injustiças que ele sofreu, todas as suas adversidades,
Deus humilhou José, deixou que ele fosse humilhado, para depois então o exaltá-lo. Deus o livrou de todas as suas aflições. Então a vida cristã não é ausência de aflição, mas livramento nas aflições. Deus deu a José graça e sabedoria. O texto diz isso. Deus lhe concedeu graça e sabedoria. Deus lhe deu essas capacidades para ele poder entender o que ninguém era capaz de entender, para ver o que ninguém via, para discernir o que ninguém poderia compreender, para trazer soluções a problemas que ninguém conseguia resolver. E Deus então lhe galardoou pela sua fidelidade ao Senhor e fez de José um instrumento de bênção para as outras pessoas. Deus usou os seus irmãos lá atrás para colocá-lo no caminho da providência e usou José para agora salvar a vida dos seus irmãos. Todas as coisas, diz Paulo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José foi o instrumento que Deus levantou para salvar o mundo daquela época, os seus irmãos, a sua família, da fome e da morte. Porque Deus tinha e tem um plano para cada um de nós. Quando Jacó, depois que é trazido para o Egito, já antes de morrer, reúne os seus filhos e Deus, por meio da boca de Jacó, abençoa José, dizendo assim a respeito dele, Gênesis 49, verso 22, dizendo: José é ramo frutífero junto à fonte, ramo que se estende sobre os muros. Assim foi a vida de José, como uma planta, como um ramo, que Deus usou de maneira extraordinária para que através de José Deus cumprisse os seus desígnios e os seus propósitos na vida dos seus próprios irmãos, da sua própria família. Mas para ele ser esse ramo frutífero, como disse Jacó, o seu pai, ele teve que ser podado pelo Senhor através das adversidades que ele experimentou, que ele viveu ao longo da sua vida. Terceira coisa que nós aprendemos na história de José sobre a providência de Deus, não é só sobre a presença de Deus, as promessas de Deus, não é só nós vendo como que o Senhor usou as suas adversidades para depois exaltá-lo como governador de todo o Egito, mas em terceiro lugar nós vemos a graça de Deus através de José. Deus não poupou José de sofrer injustiça, mas Deus deu poder para ele triunfar sobre as injustiças que ele sofreu através do perdão. Do verso de número 11 em diante, o texto diz assim: Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor.
Então nós vemos aqui que José, ele sofreu muita injustiça, mas ele compreendeu que ele estava sendo apenas um instrumento da providência de Deus na vida dos seus próprios irmãos. Este encontro que os seus irmãos tiveram com ele, quando desceram para o Egito em busca de alimento, é um encontro que mostra como que José interpretou as injustiças que ele sofreu. Ele vai dizer lá em Gênesis 45, no verso de número 5, para os seus irmãos, ele diz assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. No verso 8, ele também diz: Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Depois, quando Jacó vem a falecer, os irmãos, achando que José agora vai retribuir todo o mal que eles fizeram contra ele, José olha para os seus irmãos e diz em Gênesis 50, verso 20: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Veja nessas declarações de José que ele entende que Deus está por detrás de tudo. Que Deus está dirigindo a história com a sua mão invisível. Que Deus rege todos os acontecimentos, mesmo aqueles que nós temos dificuldade de entender, de aceitar e de compreender com a nossa limitada razão. Deus está por detrás de todos os eventos. Por mais difícil que às vezes a providência de Deus se apresente, ela pode se apresentar de maneira carrancuda, mas é Deus que está por detrás, guiando todos os eventos da história humana. José compreende isso. E esta deve ser a maneira de nós enxergarmos as coisas. Essa deve ser a nossa cosmovisão, a maneira de interpretarmos a história, de enxergar a realidade, que Deus está conduzindo todas as coisas e todas as coisas contribuem para o nosso bem, para o bem da sua igreja, para a expansão do reino de Deus e para o cumprimento da vontade soberana do Senhor. É diante dessa compreensão da providência de Deus que José então decide perdoar os seus irmãos, ao invés de se vingar deles. José resolveu pagar o mal com o bem. Ele perdoou os seus irmãos por todo o mal que eles fizeram contra ele. Porque ele entendia que Deus estava por detrás das ações más dos seus irmãos, e o que eles fizeram foi muito mal, mas Deus estava conduzindo a história. E por isso José libera o perdão. E perdoar é restaurar, perdoar é cancelar a dívida, perdoar é não cobrar mais. Perdoar é você deixar o outro livre e ficar livre. Perdoar é oferecer ao ofensor o seu melhor. O perdão oferece cura para os ofensores e para os ofendidos. E José aqui dá várias provas do seu perdão. Você vai ver lá em Gênesis 41, verso 51, que ele dá nome de Manassés ao seu primeiro filho, cujo significado de Manassés significa perdão, dando provas de que ele de fato havia perdoado os seus irmãos. Gênesis 45, verso 18 e 20, diz que ele deu a melhor terra do Egito para os seus irmãos. E Gênesis 47, verso 11 e 12, diz que ele sustentou os seus irmãos e o seu próprio pai. José pagou o mal que os seus irmãos fizeram contra ele
com o bem. Nós vemos aqui um homem livre de ressentimentos, porque José, afinal, entendia a soberania de Deus em todas as coisas. Quero terminar dizendo que olhar para a história de José, nós precisamos também compreender, este é um ponto muito importante, e é isto que Estevão está fazendo ao contar a história de José. Ele não fala só de José, ele fala da história de Abraão, de Jacó, do próprio José, de Moisés, de Davi, de Salomão, para terminar a sua pregação falando de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para a história de José, nós não estamos olhando apenas para José. Nós estamos olhando para a promessa que Deus havia feito a Abraão. E esta promessa que Deus se estende a toda a sua descendência, alcançando Jacó e depois alcançando José, como fazendo parte do plano de Deus. Deus estava cumprindo a sua promessa, a fim de não permitir que eles viessem a morrer, e como centenas de nações atingidas pela fome, pela miséria, José foi escolhido por Deus, devido ao seu amor fiel ao seu pai, e ele foi então usado pelo Senhor para poder, através de todas as adversidades que nós vimos, ser colocado como governador de todo o Egito, para agora poder prover as necessidades do seu próprio povo, do povo de Israel. Como diz Estevão, foram 75 pessoas. Então a história de José não é a história apenas de José. A história de José nos aponta para José como um tipo de Cristo no Antigo Testamento. O papel que ele desenvolve é um papel messiânico, que pode ser visto de 4 maneiras. Primeiro, José foi considerado o filho primogênito. Ele era o primogênito de Raquel. Ele recebeu a túnica de primogênito real, a dupla bênção em seus 2 filhos, e ele foi proclamado príncipe entre os seus irmãos. Então, como primogênito, José apontava para Cristo Jesus, que é o primogênito entre muitos irmãos, que é o primogênito de toda a criação e o primogênito dentre os mortos. José também experimentou a humilhação. E depois da humilhação, ele foi exaltado em glória. Ele foi vendido, primeiramente, como vimos, como escravo por seus irmãos, tentado pela mulher de Potifar, aprisionado, esquecido pelo copeiro-mor, abandonado por todos, tendo sido como que cortado da terra dos viventes. Mas foi trazido perante o trono de Faraó, recebeu o poder desse trono e exerceu domínio sobre o Egito, na época, a nação mais poderosa do Oriente Médio. Semelhantemente, a história de José nos aponta para Jesus, que também foi humilhado. Mas como diz Filipenses, após a humilhação de Jesus, onde ele veio como servo, sendo obediente, obediente até a morte, Deus o exaltou e o colocou acima de todo nome. Colocou todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus, coroando ele como rei de toda a terra, para que um dia todo nome confesse que Jesus é o Senhor. Todos os atos de José prefiguravam o ministério de Cristo Jesus de várias maneiras.
José interpretou os sonhos e revelou toda a vontade e o plano de Deus. Pela maneira como Deus iria salvar o Egito e as diversas nações, especialmente Jacó e a sua família. José, em sua qualificação real, governou efetivamente sobre o Egito e livrou Israel da fome, das privações e da morte. Ele guiou Jacó e a sua família até um lugar seguro, que era a terra de Gozém, onde, protegidos de todas as tendências sociais, tentações imorais, idolatrias do Egito, ali eles poderiam prosperar um povo numeroso e exercer uma importante e decisiva influência no mundo. Tudo isso nos aponta para o ministério de Cristo Jesus. Então, a vida de José é uma vida que nos aponta para o que Cristo Jesus veio fazer por nós. Assim como ele foi usado na sua geração para ser uma espécie de salvador do seu próprio povo, assim também Deus enviou o seu próprio Filho Jesus para nos dar vida eterna, para trazer sobre nós salvação. Então há aqui uma correspondência bem interessante de nós vermos entre José e a pessoa de Jesus. E é isso que Estevão está fazendo na sua pregação. Ele está mostrando como que Deus cumpriu a sua promessa feita a Abraão, percorrendo toda a história, todo o corredor da redenção até cumpri-la em Cristo Jesus. José, então, é o tipo mais parecido com a pessoa de Cristo no Antigo Testamento. Alguém que foi amado pelo pai, invejado pelos irmãos, vendido por 20 moedas de prata, que desceu ao Egito em tempo de prova, que foi perseguido injustamente, abandonado pelo amigo, mas exaltado depois da aflição e se tornando o salvador do seu povo. De fato, entender a história de José é entender o Evangelho, é entender o que Cristo Jesus fez por nós. Quero terminar dizendo que há duas grandes lições da providência de Deus que podemos aplicar na nossa vida, olhando para a história de José. Primeiro, que a vida é feita de altos e baixos, e nós vemos isso na história de José. Ele é humilhado e depois ele é exaltado. A vida é assim. A nossa vida é como as ondas do mar. Tem luz, tem sombras, tem alegria, tem choro, tem festa, tem luto, tem saúde, tem doença, tem perdas, tem ganhos, tem celebração, tem lamento, tem dias claros, tem dias tenebrosos, tem esperança, tem medo, tem alívio, tem dor. A vida humana é assim. E a segunda coisa que nós vemos na história de José que nós podemos aplicar, além de entender que a vida é feita de oscilações, é vermos a providência triunfante de Deus na história de José. Deus tem um plano perfeito. Deus tem um plano perfeito. Não importa qual seja o nosso caminho. Às vezes pode ser caminhos que nós vamos ter que passar por espinhos, por situações difíceis. Mas uma coisa é certa: a vitória é segura. Deus não nos prometeu, como alguém já disse, uma viagem tranquila, mas Deus nos promete um destino certo e seguro. Quando olhamos para a história de José, nós vemos vários infortúnios que ele experimentou. Mas nós temos que entender que as adversidades de José não frustram os planos de Deus. Portanto, para encerrar, eu quero dizer algumas coisas. Primeiro, esteja preparado para mudanças circunstanciais na sua vida. Esteja preparado. Jesus disse: no mundo tereis
aflições. E nós temos que estar prontos para isso, para as adversidades. A segunda coisa, não transija com os valores absolutos. Quando as provas vierem na sua vida, momentos difíceis que você passar, aprenda com José a saber que Deus está com você, que a graça dele lhe sustenta. Aprenda a ser fiel como José foi em todas as situações de adversidade que ele enfrentou. Ele foi fiel ao Senhor. Ele se agarrava na soberania e nas promessas de Deus para a sua vida. Terceira coisa que nós aprendemos na história de José é de confiar em Deus. Quando as coisas estiverem ruins, e podem até piorar, espere e confie. A tempestade vai passar. Como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E por último, saiba que Deus tem propósitos para a sua vida, para a nossa vida, para a vida do seu povo, para a vida da sua igreja. E Ele cumprirá esses propósitos que Ele tem. Nós temos que nos agarrar a Cristo Jesus, agarrar a Ele como nosso Senhor e Salvador nas suas promessas. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador. E Ele conduzirá a nossa vida. Ele está conosco para nos fortalecer, para nos revigorar os ânimos, para renovar nossa esperança. Que nós possamos crer nisso, que a nossa vida está nas mãos dele e que ele governa a nossa vida, que ele dirige a nossa história. A mão providente do Senhor está por detrás. Nós temos uma visão, às vezes, muito pequena das coisas que acontecem conosco. Mas o Senhor tem a visão ampla, muito maior. Ele já traçou um plano para nós. E ele está levando a cabo aquilo que ele mesmo planejou para a nossa vida. A história não está acontecendo no acaso. A história está cumprindo o plano de Deus. Como disse Davi no Salmo 139, antes de eu nascer, Davi diz isso, Deus já escreveu a nossa história. Todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. O Senhor Jesus reina, nossa vida está nas mãos dele, e ele tem um propósito para cada um de nós. Então, quando passarmos pela adversidade, quando passarmos pela dor, não se esqueça disso. A nossa história não acabou. Deus tem um futuro glorioso para nós, um futuro glorioso para a sua igreja. Que assim ele nos renove no ânimo, no Senhor, fortaleça a nossa fé, para confiar na sua soberania, confiar na sua providência em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.